Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado. Você que ainda não segue nosso canal, entrou pela primeira vez, aproveita a oportunidade, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá ok? E se curtir, compartilha com os amigos. Certo, Alexandre? Opa! Tudo certo, velho. Como eu diria, hoje é um momento assim para nós assim bem especial. Após 6 meses de portão de embarque no ar, conseguimos nosso primeiro patrocínio, Alexandre. É isso aí. CEP Transportes chegou para brilhantar o nosso canal, dar uma força e também, né, ajudar a gente aí a crescer mais ainda. Com certeza. Quero agradecer aqui ao Fernando Cavalheiro, que confiou no nosso trabalho em associar a sua marca com o portão de embarque. Muito obrigado. Para quem não conhece a CEP Transporte, acesse o site www.ceptransportes.com.br. É uma empresa que trabalha muito forte no transporte de executivos, gestão de eventos, também fretamentos de aeronaves e tem um suporte internacional fantástico e está presente no Brasil inteiro. Tá ok? Maiores informações na descrição aqui desse vídeo. Vamos lá, nosso convidado de hoje. Monstro Monstro do segmento corporativo, das Abracorps. Meu amigo Peterson Prado, muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Ezequiel, Alexandre. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E demorou, né? Já quase não dá certo. É porque, assim, gente, o passe é caro, né? Então, assim, aqui para negociar, então... Já. Bom, mas é um prazer estar aqui, Legal. ver esse projeto aí, já que são 6 meses, né? 6 Parabéns. meses. 6 meses hoje, não, né? Praticamente na semana aí, vai. Então, mas bacana. Principalmente pela proposta, né, pelo propósito do negócio, trazer os nomes do turismo aqui para falar. Bem legal, dar voz. Esse ponto aí que você E dar falou, voz informal, né? Sim. Que é assim, né? Você falou bem importante, porque a gente entendeu, né, nós, o Portão de Embarque, que faltava um canal, um podcast que trouxesse pessoas que fazem acontecer no dia a dia, que muitas vezes passa despercebida no nosso setor, né? Seja na carreira profissional ou trabalho que ele executa. Então aqui é um momento da gente bater um papo e passar esse conhecimento. Legal. Não tenha dúvida. Você tem uma câmera aqui à sua disposição. Então, para cá, virando. Ali, a sua tá ali, ó. Se você quiser falar diretamente pro Diretamente ali, seu, então tá pro bom. seu cliente. Diretamente do portão de embarque. Então. Fica à vontade, cara. Tudo seu. Vamos lá. Seja bem-vindo. Tá em casa. Qual parte da pista eu tô aqui, né? Pista... Cara, nós estamos aqui fora de Congonhas, mas tudo bem. Vamos lá, faz Isso parte. aí, vamos lá. Dá um molho aí pro nosso amigo Léo Fernando Cavalheiro, que vocês são parceiros comerciais também. A empresa tem um suporte muito forte, não tem isso? Sim. Fernando é um grande parceiro nosso, na CEP Transporte, já está conosco lá na Vipan como, inclusive, fornecedor preferencial nosso há muito tempo. Legal. E, assim, a CEP, realmente, você resumiu bem, dá um suporte bacana para a gente, uma estrutura, principalmente, eu acho que é o que a CEP traz, assim... de bacana é inovação, né? Sim. Acho que o Fernando é muito focado em inovação. Isso é legal. E agregar tecnologia. Então, acho que é legal ver o progresso dele e da CEP. E principalmente todos nós, né? Nessa retomada, depois de tudo que a gente passou. É bem Pouca bacana. coisa, né, Peterson? Pouquíssimas coisas. Né? Legal. Então, dá um speech aí da sua carreira profissional. Como você veio, né, atuar nesse segmento mágico que é o turismo. Eu gosto de ser bem prático, direto. Eu sou, assim, eu gosto de dar um resumo do que eu sou hoje, né? Não gosto, né? O que ficou, sei lá, 20 anos atrás, fiz tanta coisa que nem serve mais para hoje, né? Então, mas serve de exemplo a muita gente que de repente... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Caminho, né? Mas assim, engraçado que eu não nasci no turismo, né? Muita gente nasceu no turismo, eu não. Então, eu comecei bem cedo, assim, por motivo de força maior, tive que ser menor aprendiz para poder... ajudar em casa, né? Eu acho que essa geração de hoje não tem muito essa noção, né? Do que é ajudar em casa, né? Sim, eu digo pelas minhas filhas, né? Porque, assim, todo dia lá no Instagram, quem paga os boletos? Papai, né? Vai lá, posta, a gente reposta, né? Enfim, mas eu comecei cedo, com 14 anos, como menor aprendiz na área de mecânica geral, desenho industrial,
me formei eletrotécnico. E depois que eu me formei eletrotécnico, eu falei assim, eu queria ser executivo, né? Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas, sendo mais preciso geograficamente, nasci em São Gonçalo, uma cidade do outro lado da poça. Nos chamam lá de Papagoiaba, porque o carioca é só quem mora lá realmente, né, no Rio, né? Eu não sei como é que funciona isso aqui em São Paulo, mas lá os caras realmente dividem mesmo, faixa de casa. Tem um barrismo. Separa, exato. Inclusive com pedágio, né? Aqui, pelo menos, o cara vai pro ABC sem pagar pedágio. Isso! Lá não, lá você tem que pagar. Pra voltar, você tem que pagar pedágio. Ou pega a barca, né? Quando vai para outros municípios aí. Então, aquela barca ali já peguei demais, nossa. Então, quando eu saí, né, que eu era eletrotécnico, fiquei um tempo no Detran, trabalhei no Detran lá como temporário, passei numa provinha, trabalhei lá como temporário, isso eu tinha uns 18 anos, aí entrei na área de vendas da Petit Pauli. Olha, não sei quem lembra disso, né? Você tomou esse iogurte, né, cara? Petit Pauli, o cara é familiar, sim, familiar. O cara fiquei querendo... Eu não lembro. Meu é HD, é HD. Então trabalhei na área de vendas lá da Petit Pauli por um ano, mais ou menos, e aí, com 20 anos, eu fazia uns cursinhos para entrar, assim, né, fazendo vestibular, o que eu vou fazer, enfim, que eu era eletrotécnico, né, eu não tinha feito universidade, então eu queria entrar na universidade. Eu tinha um amigo, ele trabalhava num banco, e aí ele me indicou para algumas empresas. Uma dessas empresas foi a Vipan. Olha só. E aí eu fui lá fazer uma entrevista, entrei na Vipan, né, Isso, que ano foi isso, Pedro? Só para dar uma linha do 1998. tempo. 98. Copa do Mundo, hein? 1998. Eu lembro que era bem próximo, inclusive, da final, né, que a gente não quer lembrar, né? Isso, então, por causa não precisa lembrar agora. Motivos óbvios, né? Não precisa. E daí começou a minha carreira ali, né, no turismo e também na Vipan. São 23 anos. Eu comecei lá no Rio de Janeiro, depois vim para alguns projetos aqui em São Paulo, fiquei 8 anos na Ponte Aérea, até que em 2014 eu me tornei aí diretor da empresa e acabei me mudando realmente, em definitivo, para cá, para São Paulo, para encarar esse desafio realmente 100% de frente. Fiz turismo, né, e hotelaria, então sou turismólogo, depois fiz uma pós, eu queria dar aula, então comecei a fazer uma pós-docência do ensino superior. Depois fiz um MBA em gestão comercial no Ibramerc, né, e assim, estou aí na indústria já há 23 anos, tentando fazer o meu melhor aí todos os dias. Hoje você é vice-presidente da Vipan Turismo. Isso. A Vipan está presente em São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo e Rio. Hoje nós temos 5 unidades de negócio, né? Uma das coisas bacanas que nós fizemos foi segmentar a empresa nos últimos anos, né? Parte dessa reformulação, né, de 8 anos, né, que eu estou assim à frente nesse novo projeto. Então a gente tem viagens corporativas, eventos incentivos, lazer. Legal. A empresa já tinha, né, através do nosso acionista, que é o Fernando, ele já tinha a Vipan Corretora de Câmbio, que também acabou sendo uma unidade de negócio, né? Então uma empresa separada, com uma empresa financeira. E também nós temos uma unidade de negócio de tecnologia, que acaba suprindo a parte, né, de tecnologia para o grupo. Importante. E principalmente levando soluções para os nossos clientes. Pô, que legal, cara. Pô, com uma empresa que eu tava, né, eu vejo a imagem da empresa de vocês, né, com 70 anos, 75 anos 75 anos de mercado. Cara, conta pra gente como é que uma empresa, né, passou por tantas crises, conseguiu passar por tantas coisas. A gente, né, hoje, quando você fala assim, uma empresa de 70 anos é muito difícil. E no turismo, então, vale 140, né? Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. O turismo, a gente sabe, né, um segmento muito, vamos dizer assim, do ponto de vista, pelo menos eu olho assim a indústria no Brasil, né, desvalorizado, né, assim, querendo ou não, nem sempre o agente de viagem é muito valorizado, nem quando fala de B2C, nem quando fala de B2B. Eu acho que talvez depois dessa pandemia esse é o grande legado que a gente vai levar para valorizar mais. Exato. O tocado, né, vamos dizer assim, a parte da consultoria do agente de viagem e valorizar mais essa função, né, principalmente na esfera de margens, né. Você vê tanto assim, você vai hoje num restaurante, às vezes você está pagando 13%, 15%, né?
E vamos dizer assim, o clichê do 10% no turismo é difícil. É difícil. Sim, nossa. É difícil. É difícil. É assim, vamos dizer, quase uma Você coisa... é caro. Exato. Você é caro. Então, é muito difícil. Muito difícil. Mas eu lembro até do vídeo que nós fizemos nos 70 anos da Avipan, que foi muito bacana trazer assim uma linha do tempo? uma timeline, mas trazendo quantos planos, vamos dizer assim, moedas o Brasil teve, né? Então, porque hoje assim, tem gente que só conhece o real. Só conhece o real. Sim, ok. Os Né? Então, eu trabalhei na época do Cruzeiro, né? Você também, né, Ezequiel? Peguei. Também, né, Alexandre? Então, assim, é para poucos, né? poucos, e cara. tem também uma outra coisa, né? Ser empresário no Brasil é duro, né? Difícil, né? Você tem um Difícil. sócio que é o governo, né? O sócio majoritário, digamos assim. O sócio majoritário, vamos dizer, porque ele pega boa parte, né? Que é a parte da receita ali que tava lá. Isso. É mais fácil, cara. Ninguém é sócio nos custos, né? Só no bottom line. A Avipan tem que hoje? São os colaboradores, assim, um time de quantos? Hoje a gente está em torno de 305. Caramba, o grupo é grande. É grande, assim, lógico, assim, separados aí pelas unidades, né? Hoje o core da empresa continua sendo viagens corporativas, né? Ao longo dos últimos anos, a Avipan sempre foi uma TMC, vamos dizer assim, que esteve ali no top 10, no top 10 aí das agências corporativas. E hoje está em 305. E é legal ver, por conta dessa retomada, né? Já a gente retomando mais do que níveis de 2019. Foi legal, cara. Então a gente fica bem feliz por esse momento. Pegar esse ponto já, que é um ponto interessante, que eu já ouvi já em outros momentos. Boa. Porque eu ouço falar muito, Peterson, e qualquer empresa que eu ouvi falar hoje no mercado, ou aqui que veio no nosso podcast, que já retomou patamares de pré-pandemia 2019. Só que quando a gente vai analisar o corporativo, por exemplo, as transações caíram pela metade. E uma boa parte disso é pago por FII. Você vai realmente vir com essa discussão? O Tanabe Estava aqui, tomou também. tomou também. Beleza. Essa parte de avaliar o contexto, né? Porque fazia sentido no passado cobrar por transação. Aham. Ok, aumentou o faturamento a patamares passados, mas caiu muito a receita no contexto de transações. Sim. Como é que você vê isso? Olha, você já resumiu, né? Realmente esse mercado de TMC é um mercado, vamos dizer assim, baseado, né, na precificação de transaction fee, né? Isso. Ou seja, taxa de transação cobrada por serviço, que se você fizer uma linha percentual a níveis de pré-pandemia, tinha uma representatividade. Se hoje, de fato, a gente está com níveis de volume muito mais altos que antes, essa receita ela foi diluída, porque se você cobra a mesma coisa, ou mesmo que você tenha conseguido o ápice, vamos dizer assim, de conseguir um IPCA, ou até mesmo um IGPM. IGPM tá bom agora, né? Agora todo mundo já quer tirar dos contratos. É difícil, porque realmente há um desequilíbrio econômico-financeiro nessa relação, é fato. Até nos níveis, vamos dizer assim, a gente está aqui num canal, acho que é importante, nos níveis de transaction fee que são praticados no Brasil, né? Então, a gente vê que realmente é difícil de equilibrar essa conta. Nós, aí eu falando assim, eu sempre levo para o lado que a gente almeja a sustentabilidade no negócio. Perfeito. Se fala tanto do ESG agora, né? Então, as empresas querem plantar árvores, querem fazer tudo, e aí quase sempre dentro de uma aspa de um greenwash, né? De tentar falar, né? Que faz, e eu sou do lema que o que a gente faz vai sempre falar muito mais do que só falar. Né? A execução, né? A execução. Atitude. Vai ser, assim, iniciativa sem acabativa são apenas iniciativas. Falou tudo. Então, a gente preza pela sustentabilidade. Hoje o ticket médio está muito alto, né? E quando você compara de níveis pré-pandemia, é uma questão para se olhar com atenção no mercado corporativo, mas também para se olhar quando falo no B2C, também com atenção, porque você gera, querendo ou não, um problema social. Você
né? Se você olhar por uma ótica, tem aquelas placas, né? O Brazilian Back to the Bus. Então, por quê? As tarifas estão absurdas. Então, como é que você realmente vai, de certa forma, fomentar que a gente passa, né? Eu lembro lá atrás, quando nós chegamos a 100 milhões de passageiros, né? E, na verdade, são 100 milhões de passageiros, mas ali deve ter quantos milhões de CPFs? Porque existem os passageiros frequentes. Exato. Então, como é que a indústria vai pensar para frente para ser uma indústria mais inclusiva? Isso eu acho que é um desafio, porque o corporativo, beleza, a gente coloca aqui no B2B e vamos fazer negócio. Agora, como que essa indústria pode ser mais inclusiva? Porque eu acho que o crescimento da indústria está aí. Quando realmente você levar as esferas de B2C, e como o Brasil foi mostrado nessa pandemia, né, que as pessoas não se esqueçam, né? Já que o turismo internacional ele é importante, mas o Brasil agora viu o doméstico. Eu acredito que muita gente aí viu um Brasil que nunca tinha visto antes. Desconhecia, né? Desconhecia o Brasil. Desconhecia. Teve que ir por imposição, né? Descobriu o Brasil. Vou viajar. Não pode ir para lá, vou para cá. E é verdade. E o bacana que, assim, eu acho que eu vou começar a entrevistar vocês daqui a pouco. Não, bora. Fica à vontade, cara. Aqui é uma troca mesmo. Aqui dá uma troca. Mas o bacana é que eu acho que quando a gente fala de conhecer o Brasil desconhecido, vamos dizer, leva a gente a pensar o seguinte: como o turismo ele é robusto, né? Como ele é, vamos dizer assim, um item, né? Se você olhar dentro de uma prioridade, nas famílias brasileiras isso ainda é meio difícil, mas tem alguns países que o turismo ele está ali, vamos dizer assim, no top 5 dos gastos das famílias. Assim, é enraizado na cultura. Enraizado na cultura. O cara prefere viajar do que trocar de carro. Sim. Né? Então, é essa indústria que eu penso assim, quando eu olho, vamos dizer assim, participante da indústria, ativo na indústria, que trabalha aqui há mais de 23 anos, né? Amo essa indústria, eu olho como é que a gente vai ultrapassar essas barreiras realmente e colocar, né, nessa lista de prioridade, né? Mudar a cultura do próprio brasileiro, de investir mais nas experiências do que no ter, né? Perfeito. E ser mais do que ter, né? Exatamente. Puta, falou tudo. Pô, profundo, hein? Profundo. Eu vejo que no passado, e até pelas próprias experiências que estão vindo aqui no Portão, e a gente vem conversando, episódio a episódio, hoje muitos desses passageiros estão buscando muito mais a qualidade do que a quantidade. Então o cara quer fazer uma viagem, né? Aí vamos falar um pouquinho do lazer também. O cara quer fazer uma viagem, ele se preocupa bastante com o que ele vai conhecer, quanto tempo ele vai ficar, quantas experiências ele vai conseguir fazer. Isso é ótimo, porque não está mais preocupado em comprar o bilhete de volta e pronto. Não, é toda a cadeia, ele quer movimentar tudo. Sim. Isso é bacana para o turismo. E no passado não se tinha tanta essa preocupação. Era muito de, me vê o bilhete aí. Ok. Não, e assim, você falou numa coisa bacana do ecossistema. E no turismo tem uma coisa chamada ecossistema formal e o ecossistema informal. Sensacional. Não, então, quando você vai pra praia e tem aquele ambulante com aquele picolé, enfim. E eu acho que a pandemia mostrou isso, né? E gerou também agora um grande desafio, porque houve um êxodo grande de mão de obra dessa indústria e que hoje está muito difícil. Muito difícil. Então, com certeza. Como também que a gente vai fazer para resgatar a vontade, vamos dizer assim, quando você olha aquela pessoa que está se formando, que está olhando o que ela vai fazer. Então, eu tenho muita preocupação. Também tenho. Nesses próximos, assim, sei lá, 5, 10 anos dessa indústria, como que vai ser para ter realmente mão de obra qualificada para essa indústria? Eu vou te fazer um pequeno comentário aí no seu episódio. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, fiquei lá durante 12 dias, para cima e para baixo, e eu conversei com vários operadores lá fora, fiz algumas reuniões pequenas, férias, mas as férias você sabe que você tem que ter um tempinho aqui para conversar com um, com o outro, e o sentimento foi o mesmo lá fora. Só que eles têm uma diferença nossa, do nosso mercado para o mercado deles. Lá, muita gente, durante a pandemia, onde tiveram as demissões, as pessoas foram embora para os seus países, e agora não conseguem voltar. Exato. Então, o problema lá está assim, numa esfera maior do que a nossa, porque tem pleno emprego, pode vir que a gente contrata, só que não consegue visto.
Tem, exato. E aqui o nosso problema não tem mão de obra qualificada. E assim, e dentro, vamos dizer assim, da indústria local, ainda teve a questão que envolveu, acho que todos os setores, que foi o abandono do emprego, né? Por conta Sim. das investidas do governo em relação a sustentar as pessoas durante a pandemia. Só que assim, essa é a grande diferença, né? Um mercado de horista, né? Isso! Então, assim, e às vezes fazendo as contas, a pessoa fala, peraí, opa, não está valendo mais a pena. Faz sentido. Como aqui também essa conta está sendo feita, né, por muitas famílias, por mulheres que às vezes não querem, vamos dizer assim, trabalhar para no final ter vamos dizer assim, um líquido desfavorável e perder talvez a experiência de criar o seu próprio filho. Isso. Então acho que gerou muito questionamento em torno da vida social das pessoas, né? A importância das pessoas, né? A importância, por exemplo, dessa troca. Eu acho que há um pouco mais de negociação entre o empregado e o empregador pós-pandemia do que antes. Exatamente. Digamos que é uma parte humanizada do negócio, então. Sim, tomara que dure com equilíbrio. Também não acredito no desequilíbrio. Eu acho que às vezes assim as coisas ficam desequilibradas, né? Até quando a gente vai discutir modelos de trabalho. Isso! Você tocou num ponto que, assim, eu te falo hoje. Você imagina o tamanho de vocês, uma empresa tão grande de mercado. Você vai procurar uma vaga de emprego, você encontra, às vezes, alguns profissionais no mercado, mas eles só querem trabalhar de home office. Isso. E aí você fala, não, amigo, eu preciso de você um pouco aqui dentro, eu preciso dar para... Híbrido. Vamos dar uma negociada nisso. Presencial. Ou presencial. Também. E aí? Como é que faz? Não pode falar mais presencial, né? Então. Não pode falar mais presencial. Não pode mais falar? Não entendi. Então tá Mas difícil isso daí. O que você falou é uma realidade. Houve realmente uma fuga de profissionais que eram bons, né, na área, com a base que você colocou, talvez por causa de receita, buscou uma outra área, está nessa outra área, o mercado retomou e não tem essa mão de obra para poder suprir o mercado que tinha antes. O mercado do turismo sofreu demais, Sim. né? Assim, Eventos também, né? Cara, sou de eventos também. Quando eu falo... A cadeia inteira, a hotelaria. Toda a cadeia sofreu muito, né? E o ponto é que, como as empresas não puderam segurar os seus colaboradores, né, como um todo, se não fosse assim, a gente não estaria com problema agora, né? Sim, né? Exato. Se essas pessoas estivessem nas empresas até hoje. Então, acho que isso tudo aí trata de um grande desafio que a gente vai ter para frente. E eu acho que a luz amarela que está, vamos dizer assim, gerando nesse momento é em relação aos próximos anos. Isso aí. De como é que a gente vai formar essa mão de obra, de como é que a gente vai atrair pessoas para essa indústria. Eu fico preocupado, às vezes, em relação a isso. A Davipan tem alguma ação, algum trabalho, algum propósito nesse sentido de desenvolver pessoas, capacitar pessoas e reter, né? Também, né? Investir na A formação. gente tem programas internos de formação, né? A própria Vipan Up é um programa que a gente tem internamente de descobrir talentos e preparar talentos. Legal. Programas de PDI, né? De plano de desenvolvimento individual que a gente faz com os gestores. Agora, isso eu acho que não é suficiente para a indústria. Porque essas pessoas, quando você fala do Avipan Up, eu estou trabalhando as pessoas que já estão na minha companhia, já estão conosco lá. Sim. Num ponto de vista de crescimento, eu acho que não é suficiente. Entendi. Eu acho que precisa de medida governamental, eu acho que precisa realmente de um olhar fora dos grandes centros. Exato. Eu acho que você tem, às vezes, a possibilidade realmente de investir em outras esferas e também diluir um pouco essa competição nos grandes centros, né? Que acaba, vamos dizer assim, tendo um desequilíbrio. Você tem a dificuldade de contratar e com a mão de obra cara. Sim. Enquanto em outros lugares você tem mão de obra disponível e você não tem como contratar. Então, acho que isso aí se trata de um senso, vamos dizer assim, um olhar, vamos dizer assim, mais estratégico para o futuro, e isso tem que partir muito desenvolver a indústria como um todo mesmo. Isso, um programa de desenvolver a indústria como um todo. Como um todo. Eu assim, não gosto muito de entrar nessa linha de política, mas eu vejo uma coisa que me preocupa muito. Você está
e você está muito alinhado com o meu pensamento. A gente sempre escuta de outros países, os 10 top, os 10 destinos mais top do mundo, né? Os países que mais investem aí no turismo receptivo, e a gente sabe essa lista praticamente de cor, quem realmente continua recebendo pós-pandemia, os caras estão recebendo muito turista, e o Brasil cada vez mais ficando para trás. Eu acho que falta uma política aqui de turismo de verdade. Não temos uma política de verdade de turismo no Brasil, onde você englobe todos os setores, toda a cadeia, né? Como você falou, o turismo oficial e o não oficial. E você imagina, a cada ano que passa, ou a cada mandato de um presidente que entra e sai, e o turismo vai ficando sempre no canto. É uma pena porque isso, o Brasil assim, tem muito recurso, né? O Brasil tem muito recurso. Mas assim, eu não acho que é só investir no turismo. Só investir no turismo é dar Neusaldina para dor de cabeça. Isso. Eu acho que existe vamos dizer assim, um door-to-door aí que é educação. Isso. Boa. Né? E lógico, as ações se são todas desdobrando, em vamos conjunto. dizer assim, para outras frentes, né? Como segurança pública. Tudo, né? Tudo. Educação, tudo que envolve, vamos dizer assim, são ações satélites que são necessárias para poder deixar o Brasil robusto para esse crescimento. Então, se você tem um programa, por exemplo, de educação, você pega o Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, cara, porra, vocês eram a porta do Brasil, né? Esses dias, há um tempo atrás, eu comentei, acho que foi com o Ezequiel, eu vi uma matéria sobre o aeroporto do Galeão, me deu dó, cara. Me deu dó, porque assim, você veja, um aeroporto do Porte do Galeão, eu acho que foi o aeroporto mais importante aí da América Latina durante tantos anos. Né? Sim, Recebeu... antes de Guarulhos, então, né? Não tinha nem Guarulhos. Cara, Guarulhos, recebia voos aí do mundo inteiro, sempre teve voos internacionais para tudo quanto era canto. Aí você, o cara na matéria ali falava, o aeroporto do Galeão tá com meia dúzia de voos internacionais, o resto tudo... Não, e outra coisa, cara, né? Meia dúzia de voos internacionais focados num segmento. Num segmento. Que é o óleo e gás. Isso. Se você tem qualquer coisinha. desculpa, entre aspas, dor de barriga nesse segmento, tchau. Tchau, acabou. É. Como é que pode, cara, deixar chegar nesse estágio? Como é que pode? Todo mundo querendo voar aqui, aí, não, tem que vir para São Paulo. E o Rio, né? Aeroporto de Recife, Aeroporto de Salvador, né? Distribui isso daí um pouquinho mais e faz com que a cadeia inteira cresça. Eu acho que assim, existe aí, eu acho que um desenvolvimento silencioso em algumas esferas para isso. Eu acho que o Nordeste hoje já está bem, vamos dizer assim, está recebendo voos internacionais, voltou, principalmente né? da Europa. Eu acho que já é um sinal, né? Você vê uma procura grande, né, do europeu pelo Nordeste, não só para turismo, né, para investimento também. Então isso tem acontecido, querendo ou não, por conta dessa moeda. O Brasil está barato para várias, vamos dizer assim, para vários tipos de prática. Sim, 5, 6 por 1, né? Em média. Então isso tudo atrai. Agora, o que você falou, eu sou da época que, quando eu estudava lá em 97, as pessoas já falavam assim, né? Lá nos anos 90. Só Paris recebe 70 milhões de turistas no ano, né? E o Brasil recebia 6 milhões, 7 milhões a um ano. Né? É muito pouco. É muito pouco. Você compara uma cidade... Acho que só piorou, vamos dizer aqui, com um país. Deixa eu falar a verdade. Eu acredito que esses números tenham piorado. Tenham piorado. Eu acredito também. Confesso que eu não tenho visto isso. Mas não mudou, não. É por aí mesmo. A gente... Como ser diferente. Sim. O que falta mesmo aqui, eu acho que é a infraestrutura mesmo, como um todo. Mas a infraestrutura falta no país mesmo. Tanto linha férrea, como marítima, como rodovias. Tudo, vai né? interligar com mais facilidade, segurança, educação. Falta muita coisa ainda. Falta tudo, é um conjunto. Isso é fato. É o que o Peter falou, é um conjunto, cara. E é pra ser uma potência o Brasil nessa parte, né? Demais. É pra ser uma potência. Temos de tudo. E você vê países que vivem do turismo, né? Assim, né? Isso. E aí você começa, vamos dizer assim, a ativar todo o ecossistema, que aí você vai para a gama de transporte, alimentação, né? Restaurantes, enfim, recursos naturais. Tudo começa, né? Vamos dizer, a crescer. E é uma pena. É uma pena e que a gente não vê realmente, né? A gente não vê propostas. Isso. São sempre as mesmas propostas que já não são cumpridas. Incumpridas. E muito menos alguém falar com propriedade. E eu acho que o que falta aí, assim, é gente qualificada.
No momento que entrasse gente qualificada no governo, As cadeiras certas. com vontade de Isso. mudar o turismo, para mim, eu acho que já é um grande passo. Já é um grande passo, com certeza. Que tem um olhar, né? É, Clínico para isso e fala, putz, Falar de política é. aqui é complicado, porque a gente vai estar numa seara que não tem É, fim, na verdade. não tem né? fim, cara. Mas falta realmente investimento. E aí a gente vê o outro. você vê até os modelos, né? Os modelos, assim, quando você vai para. Vamos pegar os modelos, até dos próprios Estados Unidos, que você tem lá o Visit Flórida, o Visit Isso. Califórnia, você tem. Grandes enfim, birôs aí, pelo mundo todo. Exato. E que trabalham realmente, de fato, para vender o destino. O destino. Para levar mais turistas, né? Levar mais. Você vê agora, né, aconteceu com atraso o evento, mas não deixou de acontecer, que foi a Expo Dubai. Um evento que durou 6 meses. Imagina você fazer um evento num país que dura 6 meses de duração. Cara, Tem que estar muito evoluído. em cara. 6 meses, esses caras conseguiram trazer turistas do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro para visitar essa feira. Quer dizer, olha que bacana, tem que tirar o chapéu pros caras. Tem que bater palma pros caras desse, cara. É verdade. Os E a caras- estrutura Então- sempre é. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer 2 eventos, né? Tanto na área de incentivo e também para levar o cliente para fazer o evento como um todo, né? O jogo. Tá. Tive a oportunidade de fazer a final da Libertadores Olha que e legal. também a gente fez agora a final da Champions. São bichos totalmente diferentes. Sensacional, né? Então. E é justamente o que a gente está falando aqui. Você vê que a própria final lá em Montevidéu, quando você fala de organização, por mais que Montevidéu seja uma cidade bacana, né? Sim. Mas não tinha, ou melhor, não tinham quartos suficientes para atender o jogo. As pessoas foram para Punta, Então? foram, Outras cidades. assim, aí vai para tudo. Começa a Flora, o Airbnb, enfim, uma série de outras oportunidades, aluga aqui, aluga ali. Você via... Eu escutei até de passageiro que pegou barco para ir para Buenos Aires, Isso, Pro fez. para Exato. dormir em Buenos Aires, de Isso. buquebus, no dia Fez seguinte de para assistir o Boquebus jogo. e foi. Olha, é cara. verdade. Então, e aí eu tive a oportunidade de estar lá no próprio evento, né, que a gente fez com esse cliente e também com incentivos que a gente levou através da unidade de eventos. E você vê, Paris, mesmo com Roland Garros, conseguiu atender, assim, tinham vários eventos, tudo certo. lógico, muito cheio, mas funcionou. Olha que coisa. Os caras são... Não tem o que falar, tem que tirar o chapéu para esses caras, né? Eles se preparam para eventos, se preparam para turismo, né? Fazem tudo na frente para quando chega o evento tá tudo certo. E a gente sempre está correndo um pouquinho aí atrás do Sim. rabo, né? Isso é Um ruim. pouquinho, não, bastante. Bastante, né, cara? Mas você, como negócio corporativo, você, como gestor aí da vice-presidente da Vipam, você tem alguma estratégia assim para poder levar a Vipam para um outro nível, talvez globalizar a Vipam? Só que não é o momento agora, aquisição de empresas no mercado. É muito comum também no nosso setor, né? Aquisições. Eu acho que assim, foi mais até, né? Agora eu acho que Deu uma sentada. deu uma assentada. Muito, né? Muitas aquisições, né? Então, podemos falar que o M&A estava dentro do turismo com toda a força. Agora, a gente tem parceria global, né? Com a Travel Leaders, uma empresa americana, que é do grupo Internova, então uma marca muito forte nos Estados Unidos. E é impressionante como é que lá eles têm assim muitas frentes, né? Muitas frentes, tanto no corporativo, no lazer, Legal. modelos diferentes, né? Modelos que são também compatíveis com o mercado, com as leis trabalhistas locais, né? Assim, também tem essa questão, né? Então, Às vezes você tem coisas bacanas que você quer trazer para o Brasil, mas não são compatíveis, né? Perfeito. Então, mas a gente está olhando assim para frente, muito focado em trazer as soluções que os nossos parceiros já têm, né? Eu acho que assim, Ezequiel, se fala muito em aquisição, né, em fusão, mas dentro do próprio qualquer lugar, né? Mas principalmente dentro do Brasil, existe um mercado não capturado, né? Eu sempre parto do princípio que em qualquer setor existe um mercado não capturado. Você tem que mapear isso e tentar trabalhar para converter esse mercado. Sim. Então, por que a gente fica sempre nesses grandes centros, aqui nessas brigas, vamos dizer assim, né? Que você Sim. comentou aí do Sim. FII, isso, Sim. aquilo. E por que não há realmente uma descentralização
e, vamos dizer assim, uma descentralização inteligente, uma visão de mercado não capturado. E você pode ver que por isso, mesmo o Brasil sendo grande, acabam tendo, vamos dizer assim, as barreiras regionais, né? Porque você não consegue penetrar em outras regiões por essas e outras razões. Então, a gente vem trabalhando bastante, principalmente na parte de soluções e de identificar mercados não capturados. Muito legal. Isso é bacana. Porque você quer navegar no Mar Azul, mas não precisa ficar degradando ali, né? O tempo todo com os mesmos, que a gente sabe que, né, ainda mais vocês que fazem parte aí da Abracorp, sabe que, poxa, chega para um, chega para o outro, e aí fica sempre aquela mesma disputa, aquela mesma coisa, né? O que me incomoda muito, eu acho que eu sempre estudei, tentei formatar processos de venda complexas, que é o que a gente faz, consultoria. Então, venda consultiva é venda complexa. Então, se é uma venda complexa, não pode ser uma compra simples. Exato. Então, assim, compra simples, você entra na linha de commodity. O cara vai te comprar, acabou. Como se estivesse vendendo essa caneca aqui, nada contra, com a caneca bonita, quem fez, parabéns. Mas o cara vai te comparar, entendeu? Dentro de uma linha de commodity. Isso, então, acabou. Ou seja, você precisa realmente tentar diferenciar e afastar a venda consultiva disso. Exatamente. Em todas as esferas. Eu acho que não só no B2B, né? Vamos dizer assim, na venda PJ-PJ, mas também no próprio turismo. Da pessoa entender hoje que num pós-pandemia é importante você ter o seu agente de viagem. É importante você saber quais são as características daquele local que você vai, um roteiro bem montado. Essa parte do que está muito latente nas empresas, né? O duty of care, né? De você zelar pelo bem-estar do funcionário, né? Então, se você quer zelar pelo bem-estar, você tem que ter ferramentas, mas você tem que ter consultoria. Né? Então, eu acho que essa é a inovação da venda, vamos dizer assim, da venda complexa, né? De tentar desmistificar isso e separar esses dois bichos que são extremamente diferentes. E compatibilizar. Você tem que falar isso para o seu cliente. Você não vem me comprar de forma simples, porque você sabe que uma venda consultiva. E você sabe que eu tenho sentido muito isso no mercado, que até o Júlio também esteve aqui, outras pessoas estiveram aqui, Tanabe, são nomes que a gente pode citar sem problema nenhum. E que comentaram com a gente a seguinte coisa, e eu percebi que realmente é isso mesmo. Sempre se falavam assim, depois da pandemia, nós vamos ter um novo normal, uma coisa, os mercados vão mudar, as coisas vão mudar. Eu vou te falar uma coisa, eu senti em alguns momentos que piorou, em vez de melhorar, piorou. Porque muitas vezes o cliente não quer dar valor no seu trabalho, não quer dar valor no trabalho dele, acha que pode te comparar com preço, e não, isso aqui vamos fazer por X, se você não fizer, nós vamos abrir um bid, vai para outro. Muito ruim essa situação. Eu acho muito ruim esse tipo de coisa. Porque a gente tenta fazer o trabalho ao contrário, de vender a consultoria, de vender o trabalho consultivo. Como você mesmo falou, é uma venda muito complexa. Vai vender uma viagem aí para um empresário, para um presidente de uma empresa, é muita responsabilidade envolvida nisso. Sim. E muitas vezes a pessoa fala, não, mas o seu FII é muito caro. É uma pena, porque é aquilo que você comentou, né? E você olha que são coisas assim extremamente... Vou fazer aqui um paralelo bem rápido. Você vai, às vezes, vender para um cliente atendimento VIP e atendimento convencional. Isso. Aí, não, aqui tem que ser igual. Não, então, melhor, não é que tem que ser igual. Você tem que dar o mesmo atendimento. Isso. Né? Pro atendimento VIP e o convencional. Mesmo preço, perdão. Mesmo preço. Aí, numa dessas reuniões, eu falei com o comprador assim, olha, me fala aqui, você quer, vamos dizer assim, um serviço diferente pelo mesmo preço, é isso? E como é que vocês fazem vamos dizer assim, outras categorias? Não. Aí o cara não estava entendendo muito a minha pergunta. Eu falei, por exemplo, você tem frota na sua empresa? Aí ele falou, sim. E é o mesmo carro que você dá para todo mundo? Ou são carros diferentes com o mesmo preço? Como que funciona? E aí, mas Peterson, essa comparação sua não faz o menor sentido. Eu falei, realmente, talvez ela não faça sentido da ótica que eu estou comparando laranja com, sei lá, com banana. caqui. Caqui.
Não é nem banana com laranja. Eu acho que às vezes comparação com banana com laranja até faz sentido. Faz sentido. Dá match, porque são, vamos dizer assim, frutas bem tradicionais. Nice. Entendeu? Podem se misturar. Com né? certeza. Então, mas eu tô querendo só trazer para você uma ótica que os produtos diferentes têm realmente preço diferente. Foi uma coisa óbvia aqui para quem está nos assistindo, mas com certeza. Tem preço, né? Produto diferente tem preço diferente. Então, isso ainda causa um pouco assim de vamos dizer assim, de tristeza, né? Da gente olhar como que ainda é tão desvalorizado. Mas, por outro lado, gera mais sentimento de culpa ainda, que a indústria ela é a principal culpada. Concordo com você. Porque ele se posiciona. Não se posiciona. De forma clara ali, efetiva ali. Não, Se ele tem essa posição na Vipan, o outro cara tem a posição dele lá na outra empresa dele e fala, empresa A, na empresa B. Empresa B, C, é assim, amigo. Para fazer isso não, aqui... você vê o seguinte, você diz um não pro cliente, aí o cliente, vamos dizer assim, para testar o técnico, né? Porque isso. Ele tem um objetivo comercial. Comercial. Aí ele quer testar o técnico, ele abre um bid. Isso. Aí vai vir uns 3, A, B, C. Isso. E vamos fazer. É uma pena. É uma pena. Aí você compara estruturas diferentes, né? Marcas, talvez, nome das empresas, tempo de mercado, sistema, estrutura, pós-venda, diferente de uma estrutura da outra. Olha, a gente tem, por exemplo, o atendimento convencional e a gente tem o Avipan Unique, que é vamos dizer assim, que é o nosso VIP. E tem realmente um escopo totalmente diferente. Legal. O consultor que ele está inserido no ecossistema do Avipan Unique, ele tem um job description totalmente diferente do consultor do convencional. Ah, que legal. E isso, vamos dizer assim, na linha, quando você faz preço, né, você faz preço para um cliente, você tem um PNL, você tem receitas e despesas importantes dentro da empresa, margens, né, margens diretas e indiretas. Né? Então você tem ali, por exemplo, no nosso caso, tem lá nossas margens, tem o nosso overhead. No final, tem que ter lucro. Ninguém tem um negócio que não tem que ter lucro. Exato. E nessa composição de custos diretos, se você tem mais dedicação para um certo tipo de trabalho, ele vai custar mais. Exatamente. Ele vai custar mais. Natural, então, né? Natural. Então é isso que esse é que é o ponto. E é engraçado que essas mesmas pessoas que fazem essas mesmas perguntas saem à noite para comer, às vezes, vamos dizer assim, experiências diferentes, né? O mesmo macarrão, né? Parecido, mas com um toque diferente de um chefe, e não questionam. Paga o preço, paga feliz. E o que deveria questionar, que um dia eu falei, até brincando com a minha esposa, que eu falei assim, eu não questiono de ir num restaurante e comer uma comida mais cara ou outra. Porque eu questiono que eu vou, às vezes, naquele restaurante caro, que ele me oferece a mesma água tônica que o outro mais barato me oferece, e quer me cobrar mais caro. Eu falo, a água tônica também é do chefe? Né? Isso que a gente deveria questionar, a gente não questiona. É isso mesmo. E é sempre assim, o mercado vai tentando achar brechas de dizer assim, puxa, o que o Ezequiel pode fazer de preço que o Alexandre não pode fazer, o que o Peterson pode fazer que eu não consigo, e fica. Mas assim, a gente sabe que o assento da aeronave é o mesmo para todo mundo, né? Todo mundo senta na mesma companhia. E aí com isso eu respondo aquela sua primeira pergunta. Eu acho que eu posso falar por estar 23 anos nessa companhia e passando por diversos locais, uma companhia que realmente focou na sustentabilidade. Legal, cara. Então é importante saber. Quando a gente vê, às vezes assim, eu vejo algumas... Uns bids aí. Não bids, eu vejo, vamos dizer assim, posts ou matérias. Não, vamos vender tanto. A que preço? A que preço? Na verdade, o que paga a custo é receita, né? Então ali, a linha do revenue ela é muito importante. Ela vamos dizer assim, ou seja, você pode vender, sei lá, 1 bi e ter a mesma receita de uma pessoa que vende 600 milhões. 600 milhões. Verdade. Né? Então, aí que está, acho que o segredo de qualquer negócio. É você focar na receita. Né? E na sustentabilidade do seu negócio. Exatamente. Do ecossistema, né? E acho que foi nisso que muitas das empresas apostaram justamente no caminho ao contrário. Vamos apostar em volume. E aí quando tivemos aí, infelizmente, aí a tal da pandemia, que o volume foi a zero, para praticamente
99% do mercado, o movimento foi a zero. Sim. Como é que você se sustenta se você não tinha receita, só trabalhava com volume? Onde se perdeu-se tudo no meio disso daí, né? Sim. Perdeu o back-end, perdeu tudo. E aí, como é que você faz para trabalhar? Não tem, né? Porque, vamos dizer, as linhas elas são sequenciais, né? Então você tem a venda, Isso. aí da venda você tem a receita. Receita. Lógico, também sem venda não tem receita. Não tem mas receita. o que é importante é você focar na qualidade dessa receita, né? Eu acho que é a sustentabilidade nas relações, né? Então, hoje eu acho que o grande desafio da indústria é realmente levar isso como um dever de casa. Exato. Para provocar o cliente, né? Provocar esse cliente que está mudando, já mudou muito, né? Na pandemia, você viu quanta gente, né? Tem PDV para tudo qualquer lado. Poxa. Eu brincava que todo dia tinha um baby boomer se aposentando, então um cara de geração Z, Y. Z. Então, cara, muda totalmente, né? A forma do cara olhar o teu negócio. Tudo, cara. Ele já vem e fala assim, peraí, eu já achei você, por que o cara liga para você? Por que ele não pede pelo app? Exato. Né? Assim, Cara. Não, Mudou. Tem razão. Mudou, tem razão. Não, eu não Eles tô veem- falando eles que não enxergam tem diferente. Eu tô Eles falando enxergam- que não tem razão. Não. Eu tô falando assim que esse é o desafio. Como é que você certeza. compatibiliza que e aí tá o grande barato do ecossistema cliente que eu digo, né? Que ao mesmo tempo que você tem que ter uma companhia que atenda um baby boomer, você tem que atender esse cara novo que está chegando. Exato. E hoje é mais de 60% do Isso mercado aí. de trabalho já é composto de geração Sim. YZ, XYZ. Então, acho que é uma preocupação importante que as empresas têm que ter. Não só tecnologia, né? O conceito como um todo o mesmo. conceito. Conceito. Claro, pô. E outra coisa, né? Não confundir inovação com tecnologia, né? Então, assim, que as empresas, quando já se fala, vamos inovar. Cadê a tecnologia? Não, peraí. Não, você pode mudar o teu processo. Processo, facilitar. Exatamente. Facilitar a vida Você do pode cara. mudar as próprias políticas, né? Eu vejo os clientes reclamando dos apps e as políticas são de 30 anos. Isso. Então, assim, você vê essas tendências de leisure, né? Que é a união Muito do negócio com o lazer, que é uma coisa bacana que as empresas precisam pensar realmente. Nisso, com certeza. E pensar como benefício para os dois lados. Então, vamos lá, eu que fui usuário da ponte aérea por 8 anos. A gente voava, vamos dizer assim, naquele filé mignon da ponte aérea, 6h40, né? E todo mundo já se conhecia, parecia que ele tá indo pro jogo Flamengo. Assim, foi aqui, não vamos falar de futebol. Deixa eu falar. Essa parte aí. Então, assim, 6h40 da manhã, todo mundo lá, pegando voo. E a ponte das 19 horas na sexta-feira para voltar. Pra voltar. Mas eu quero conhecer São Paulo, quero ficar um pouco mais. Exato. Te dá essa Se eu possibilidade, volto né? no domingo de manhã, a passagem é absurdamente mais barata. cara. Verdade. Você tá ajudando até a empresa Entendeu? na política. Exato. E isso acontece quando você quebra mini mistake. Se você libera, por exemplo, que um cara vai para Nova York, ele quer ficar mais 2, 3 dias. Pronto. Você pode trazer uma economia e os dentro da dois lados ganharam. Eu acho que esse win-win é o que falta para flexibilizar. Exato. Por outro lado, também tem desafios, né, jurídicos. Isso. Né? A gente também não pode... tudo Pular. é complexo aqui, né? Tudo Às vezes muda no forceps. Isso. O cenário impõe. Já que não vai de um jeito, o cenário impõe. Você não impõe. Cenário Como que ocorreu agora. Foi. Exatamente isso. Era Exato. impossível trabalhar em home office no passado recente aí. Mas, o Ezequiel, ainda, vamos dizer assim, não digo que era impossível, porque foi possível. Sim. Foi. Né? Mas eu acho que ainda tem desafios. Tem desafios. Tem, bosta que tem. Concordo. Ferramentas, controle. Controle. Gestão de Estrutura gestão de também, equipe. né? Gestão de pessoas. Muito difícil. Então, assim, Então, tudo isso eu acho que a gente colocou as pessoas em casa? Colocamos. Foi um Então, paliativo que funcionou, funcionou. que talvez tenha que Você gosta evoluir. do Se eu home office? gosto? Do home office? Não, tá cara que não. Eu, Não. sinceramente, Peterson. não. Também tá claro. Não acho que... E também não sou contra quem gosta. Tá. Eu acho que existem modelos interessantes que cada corporação tem que ingressar Só. Me acho. e adotar de acordo com o seu negócio. Nós temos hoje home office, temos presencial, voltamos muito presencial, Tchau. nós estamos hoje com mais de 80% presencial e temos híbrido também. Mas eu acho que cada momento é um momento. Se você está, por exemplo, numa gestão de crise, eu acho que é importante a equipe estar junto, É isso aí. porque você está ali, Com vamos certeza. dizer assim,
Já tem até aquele velho ditado, né? Você está em crise, né? Fique dentro de casa, né? Controle o seu negócio. E se você está tranquilo, saia e vai visitar seu cliente. Né? Então é a mesma coisa. Então, Legal. Assim, pro meu... A cadeira que eu ocupo, e como eu gosto de lidar com o negócio, eu prefiro o presencial. Eu acredito muito nessa sinergia, transitar entre as áreas, enfim. Mas eu concordo que muitas áreas funcionam no home office. Funciona no home office, sim. Agora tem que ter ferramenta, tem que ter indicadores, Isso. tem que ter KPIs muito bem definidos, e controlados. E bora para frente, né? Vambora. Legal. Vambora. Esse segundo semestre promete, então, para vocês ainda? Segundo semestre aqui, para o final do ano. Olha, A tendência da empresa sobre meta, referência, resultado? Para o corporativo, na minha visão, acho que existem 2 elementos importantes aí que começam em novembro. Eleição Isso. e... Voltou o ponto. Outro ponto. Eleição e Copa do Copa Mundo. do Mundo, tudo junto. Que o Brasil não consegue conciliar, né? Assim, Sim. é impressionante. Não assim. consegue. Não tem como. Aí outro dia até um amigo meu, empresário, falou, não, cara, eu já tô torcendo pra sair na primeira fase. Eu falei, calma. Não seja tão radical assim, né? Calma, bicho. Também não seja tão radical, né? Legal. Vamos lá, eu acho que dá pra conciliar as duas com coisas. Eu acho que certeza. dá pra todo mundo ser feliz. Dá pro Brasil ser campeão e pro negócio não parar. Legal. E a minha pergunta que eu tô fazendo para todo mundo agora, para todo mundo que eu conheço, meus amigos, não deixarei de perguntar para você também. Como você já enxerga o ano de 2023? Você já tem um formato, assim, uma ideia na cabeça? Vai ser melhor? Vai ser igual? Vou botar em política de novo, né? Não, sem política. Esquece política. Vamos falar só do turismo, só do nosso mercado. Eu acho que política, sinceramente, as duas vias Sim. que existem já estão precificadas, Isso aí. vamos dizer assim, né? Isso aí. O próprio mercado financeiro já fala bastante isso. Isso aí. Então já está todo mundo preparado para os dois Pros lados. dois lado lados. A, lado B. Agora, eu acredito, e a gente tem feito isso, que é o seguinte: você tem que ter, sim, gestão de orçamento, né? Isso Você aí. tem que saber para onde você vai. A gente tem tentado se programar bastante para os Legal. próximos anos. Mas o que é assim, um forecast mensal. Mensal, né? Não dá muito para fazer. Curto prazo. Muda demais. Muda demais. Muda demais. E o nosso negócio é o seguinte: você tem vários elementos, né? Se um ticket médio cai, mexe no teu negócio. Se ele Isso. aumenta, mexe no Mexe teu no seu negócio. Tudo. Então, assim, porque não adianta falar, não, o ticket médio alto é bom para todo mundo. Pergunta isso pro cliente. Não. Eu acho assim, que eu acredito no equilíbrio, né? Isso aí. Deixa eu falar aqui no microfone, senão sai. Eu acredito no equilíbrio. Por quê? Eu fui no cliente outro dia que ele falou, Peterson, nós estamos viajando menos e pagando mais. Todo mundo. Então, você está viajando menos e pagando mais, a gente tem que olhar do ponto de vista responsável. Empresas que têm orçamentos, vamos dizer assim, bem gerenciados, essas empresas vão olhar de uma forma diferente para esse cenário. Então não adianta falar assim que vai ser tudo lindo, né? Então, tal do ditado, né? Quem bate esquece, quem apoia não. Então, assim, o cara vai tentar fazer negócio de uma outra forma. Mas eu acho que assim, não queria entrar nesse tema, mas entrando, eu acho que hoje o ticket médio está alto, mas é um repasse. Mas tende a cair, né? Tende a cair também para frente, né? Não sei, Ezequiel. Sinceramente, Vai se Ezequiel. acostumar. Tá muito alto, pô. Tá muito alto. Ezequiel, mas se você olhar, olha o balanço das companhias aéreas. Então. Aí você entende que, mesmo esse ticket médio alto, muita gente ainda com prejuízo. Um prejuízo. É o que eu falo. Essa conta não fecha, não, cara. Não fecha, não. Então, assim, o ponto aí que a gente tem que olhar para frente, por isso que eu volto às políticas sociais, né? Quando eu olho assim, como de ambiente, como um todo. As medidas devem ser, vamos dizer assim, colocadas de uma forma para favorecer os dois lados. Você não tem como, às vezes, você acaba subsidiando alguma coisa exatamente. Por um curto espaço de tempo, e depois a conta vem E chega mais caro para todo mundo aí, né? chega mais cara bolha, para todo né? mundo. É isso aí. Uma bolha. E é a mesma coisa agora, porque eu tô falando assim, eu tenho clientes que estão voltando a viajar, você falou bem em número de transações. Sim. Nós só temos
a mesma quantidade de 19 porque nós crescemos. E aí, vamos dizer assim, dentro de TM6, né, e agências, tem muita oportunidade. Com certeza. Então você consegue crescer e também reduzir de forma muito rápida. Então acho que esse é o ponto, né? O que quando a gente fala, por exemplo, hoje para algumas pessoas, eu estou com o mesmo volume de 2019, até em transações. Está quase lá, mas não é o mesmo volume. Então, Se você pegar o mesmo portfólio, e aí eu concordo com você, ele deve estar em 60, aí depende. Por isso que é importante, que eu vou falar, mercado não capturado, portfólio equilibrado, né? Então, você não pode, né? uma curva ABC aí, você não pode depender de 5, 10 clientes, cara. Não pode. eu queria esticar o assunto aqui, mas o tempo é tão curto. Porra, velho. Já passou 1 hora. Passou 1 hora já. 1 hora já, cara? Nossa. Meu caro, obrigado aí Peterson. por ter vindo prestigiar o Portão de Embarque. Foi uma honra te receber aqui. Obrigado mesmo de coração. Sim. Sei que foi um sacrifício, né? Porra. Da sua correria também, mas valeu mesmo. Cara disputado aí, né? Não, que isso. Porra. Não, agradeço aí, parabenizar vocês pela iniciativa. Obrigado. É muito bacana participar. Eu acho que bate-papo informal. Exato. Sim, tranquilo. Amigos, né, velho? Né? Exato. E saber que a nossa indústria é uma indústria forte, Sem dúvida. que ela se recuperou, vai continuar se recuperando. Com certeza. E a gente tem que trabalhar junto aí em prol da indústria, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Perfeito. Eu acho que é o tal do CC, né? O capitalismo cooperativo. Com certeza. Então você Bom. pode competir cooperando. Cooperando. É isso aí. Obrigado. Obrigado, cara. meu querido. Tá bom? Abraço para Valeu, você. obrigado, meu Obrigado cara. a todos. Valeu.